a notícia que saiu por último é de que o Davi Luiz estava tudo fechado com o futebol turco, né? Mas ainda existe uma possibilidade para o Flamengo. Segundo o site Tutto Mercato, que se não me engano é italiano, né? Tutto, só pode ser italiano. O zagueiro teria recusado a oferta do Adana Demirspor, da Turquia, e nutre o desejo de atuar no Flamengo. O atleta que ainda está no Brasil, ainda está no Rio de Janeiro, né? Aparentemente tem o desejo de jogar com a camisa do Flamengo e recusou uma proposta que já estava praticamente concretizada com o futebol turco, né? Os dirigentes Marcos Braz e Bruno Espindo, que ainda estão na Europa em busca de reforço para o Flamengo, o ex-jogador da seleção poderia estar na agenda da dupla. Afinal de contas, o Davi Luiz está livre no mercado há muito tempo, a gente já trouxe esse assunto aqui diversas vezes e está avaliando algumas ofertas. A última delas é do futebol turco, que chegou bem perto do que ele desejava, mas de última hora, onde todo mundo já imaginava o anúncio oficial em pouco tempo, ele recusou a oferta e desistiu da negociação. De acordo com o próprio site Tudo Mercado, ele ainda teria mercado em clubes da Europa, como o Benfica, e no futebol português no geral, e no Oriente Médio, que dificultaria um acerto com o Flamengo até por causa das cifras salariais, né? Para que ele volte ao Brasil, ele teria que diminuir muito a sua pedida salarial, né? Afinal de contas, o próprio atleta nessa situação, né, Rafa, ele tem consciência de que não tem como pedir o que ele normalmente pede para o futebol europeu, voltando para o futebol brasileiro, né? Mas nessa sexta-feira a gente teve essa informação de que o Davi Luiz decidiu recusar a oferta dos turcos, do Adana Sports, que contratou recentemente Mário Balotelli, né? E nas últimas semanas eles cortejaram fortemente o ex-jogador do Arsenal e do Chelsea, né, o zagueiro brasileiro, e no final decidiu recusar a oferta dos turcos, apesar de ser bastante tentadora no âmbito salarial. A pergunta que não quer calar, Rafael, existe uma esperança, e essa esperança para você é boa ou é ruim? Ou qual é a sua opinião sobre Davi Luiz, meu parceiro? Bom, primeiro vamos falar sobre o Davi Luiz, jogador. Cara, eu acho que ele tem bola para sobrar no Brasil. Eu acho que ele foi um jogador que ficou muito marcado pelo 7-1. Acho que muita gente comenta o Davi Luiz pelo que aconteceu no 7-1, que realmente foi uma partida desastrosa. A gente viu o Davi Luiz indo dar bote no meio de campo, deixando a defesa desguarnecida, tentando lançamentos meio malucos, mas eu acho que ele foi um jogador que sentiu muito psicologicamente aquela situação que estava acontecendo. Sim. Mas eu acho que o Davi Luiz é um excelente zagueiro. É um zagueiro que até pouco tempo atrás era um zagueiro de time grande europeu. Então eu acho que como zagueiro, como jogador para chegar no Flamengo, ele chega e é dono da posição e eleva o patamar. Certamente eleva o patamar. Coloco ele aqui mesmo no Zona, o pessoal deu exemplo, eu não me lembro quem foi, cara. Falando, olha, o Miranda chegou mais velho e conseguiu jogar muito bem no São Paulo. Então, acho que o Davi Luiz chega e se vier para o Flamengo, chega para jogar e chega para ser um dos melhores zagueiros do país. E lembrando, há pouco nós estávamos falando sobre a condição física de Rodrigo Caio, que é um jogador, que é um craque, um zagueiraço, um cara importantíssimo nas últimas conquistas, mas é um jogador que não tem jogado muito. É um jogador que a gente não conta com ele tem dificuldade para conseguir uma sequência. O Rodrigo Caio, no ano de 2020, jogou praticamente metade dos jogos que jogou em 2019. Então, é um jogador que tem tido problemas físicos recorrentes. A nossa zaga hoje é Gustavo Henrique e Léo Pereira, até que o Rodrigo Caio se recupere, obviamente. Um cartãozinho aí para qualquer um dos dois, uma contusão, aí a gente vai ter que escolher quem vai botar, ou o garoto Noga ou o Bruno Viana. Então, assim, é uma posição que o Flamengo é carente. Agora, em relação ao custo do Davi Luiz, né? Acho que a maioria concorda que ele é um bom jogador, mas é questão de perguntar a que preço que ele vai vir. Eu não sei se você viu, Arthur, eu acho que essa reportagem fala que ele teria recusado um contrato de 24 milhões de reais por temporada. Eu acho que foi isso, tá? Eu me lembro uma live que teve aqui há algum tempo, o Marcão Beton informava
que para que o Davi Luiz voltasse a jogar no Brasil, ele deveria abrir mão do salário que ele ganha em libra esterlina, que era algo em torno, acho que de 6 milhões de reais por mês. Isso dá 4 meses, e isso dá 20 milhões de reais em somente 4 meses. Então, assim, o Davi Luiz, ele já não é um jogador que tem um mercado na prateleira de cima da Europa, com certeza no futebol turco, no futebol português, ele já até manifestou vontade de jogar no Benfica. Acredito que ele tenha, mas pela notícia, sendo essa notícia verdadeira, ele é um jogador que tem vontade de jogar no Flamengo. Ele tem esse sonho de voltar ao Brasil e jogar no Flamengo. E aí ele vai ter que saber qual é o preço desse sonho. Porque mesmo em relação à Turquia, o Flamengo não vai poder competir com times europeus. Perfeito. Então, assim, quanto o Davi Luiz está disposto a abrir mão? Ele quer chegar aqui para ganhar 2 milhões de reais por mês? Infelizmente, isso está fora da realidade do país. Mas ele poderia chegar para ganhar. É difícil você falar uma cifra, né? Mas até 1 milhão para um zagueiro eu acho que seria totalmente fora da realidade do Flamengo. Se ele tivesse disposto a diminuir o salário dele, acho que tem que ser recebido de braços abertos. Acho que é um grande zagueiro e acho que fica uma zaga muito encorpada com Davi Luiz e Rodrigo Caio. Também acho que seria um ganho técnico espetacular. E não só aquele ganho técnico que a gente está falando de bola, né? Mas sim para elenco, né? A gente viveu isso em 2019, por exemplo, quando a gente traz o Rafinha e o Felipe Luiz, que eram jogadores que antes disso a gente não imaginava a possibilidade de contar com eles aqui, né? O Edu lembra aqui, 34 anos já, mano. Não sei se ele ainda tem seleção e Copa na cabeça. Eu acho que tem. Porque o jogador com 34 anos, dependendo do estado físico e mental do cara, e o Davi Luiz na parte física, pelo menos, é um cara diferenciado, ele pode almejar essas coisas. Eu tenho certeza que pode almejar essas coisas. E o nível tá bem abaixo, né? São poucos os jogadores que estão 100% garantidos nas posições por causa de idade, né? Você vê aí, o Daniel Alves está na Olimpíadas, né? Enfim, eu acho que isso demonstra, isso é um exemplo de situações em que tudo isso cabe o cara almejar um pouco mais na carreira, né? E a questão do Davi Luiz, Rafa, tem a questão campo e a questão extra-campo, né? Jogador experiente, é um jogador de nível europeu. Então, se a gente consegue contratar um jogador desse, o Rodrigo Caio, por exemplo, ele só não jogou na Europa porque ele foi recusado na avaliação física, né? Avaliação médica, que, se eu não me engano, foi no Barcelona, não tenho certeza. Mas eu acho que foi no Barcelona que ele fez o exame, foi recusado e ficou no Brasil. Mas a gente pode ter ali um sistema defensivo todo europeu, né? Você tem o Diego Alves, que jogou a maior parte na Europa, você tem o Isla, que já jogou no futebol europeu, você tem o Felipe Luiz, que jogou no futebol europeu, o Rodrigo Caio, que poderia ter passado pelo futebol europeu, mas teve bola para isso, então é um nível acima do futebol nacional, e você ter um Davi Luiz do lado seria muito bom, subiria o patamar, como disse o Mauro Henrique Galvão no nosso chat, né? Barcelona foi só rumor? Não, acho que... foi Valência, né? Foi Valência, beleza, tudo bem. Mas foi ali, Espanha e etc e tal. Então eu acho que seria muito importante ter a recuperação do Rodrigo Caio e ter a participação do Davi Luiz ao lado dele. Eu, por exemplo, se o Bruno Pet estivesse assistindo a gente, ele ia confirmar o que eu vou falar agora. Mas como a gente se conhece há mais tempo, né, a gente já discutiu vários outros assuntos, né, em botecos e WhatsApps e afins. Eu sempre fui contra o Felipe Luiz. Eu nunca gostei do Felipe Luiz. Da seleção brasileira, até a Copa de 2018. Eu brigava com o Pet, falando assim, porra, esse cara não é para a seleção brasileira. Eu falava com o Pet, eu brigava com o Pet. Na Copa, durante a Copa da Rússia, a gente tretou brincando, né, no WhatsApp. E aí, quando surgiu o boato do Felipe Luiz no Flamengo, o Pet perguntou para mim, falou, e aí, o que você pensa? Eu falo, bom, para jogar no Flamengo, futebol brasileiro, sou totalmente a favor. Eu acho que pode ser o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E foi o que aconteceu. Desde 2019, na minha opinião, ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E com o Davi Luiz, que é outro jogador que eu nunca gostei, falando de zaga em seleção brasileira e etc., no futebol brasileiro, para mim, tem tudo para ser um dos melhores, assim como o Miranda está fazendo isso. O Miranda está jogando muito bem com a camisa do São Paulo e é mais velho, né? Eu acho, né? Mais velho que o Davi Luiz. Não é possível que seja mais novo ou tenha a mesma idade. Mas, enfim, a gente passa por essas situações de tentar diferenciar o jogador
em nível europeu, nível seleção e nível futebol brasileiro. Nosso nível está nivelado aqui embaixo, né? E chega um cara que tá o nível europeu que aqui embaixo para eles é aqui para a gente. Então, a hora que esse cara chega, ele passa acima com tranquilidade. Então, eu sou muito a favor e eu acredito que o teto para o Flamengo almejar a contratação do Davi Luiz e que ele tenha ciência disso é entre 500 mil e 800 mil. Né, para um jogador de nível europeu, um zagueiro de alto nível. Eu acho que seria essa um sacrifíciozinho. Eu acho caro, óbvio que eu acho caro 800 pau, mas, pô, cara, quem quer ter o melhor tem que abrir mão de algumas coisas. Por isso é bom você ter alguns jogadores sendo negociados, abrindo a folha salarial. Você tem o Pires da Mota, que o Renato aparentemente já deu aval para a diretoria negociar ele quando ele se recuperar, ou seja, já começa a se preparar o terreno para uma chegada de um nome desse peso. O próprio Bruno Viana, que é um jogador que nem do Flamengo é emprestado, poderia ser devolvido, não sei como é que é o contrato, mas se tiver a opção de devolver, meu amigo, nossa, eu compro a passagem. Eu compro a passagem. Eu dou a passagem de presente para ele voltar para Portugal, com todo respeito. Mas, enfim, deixa eu ver a mensagem aqui do Leonardo Oliveira. E tem também a sequência de problemas do Rodrigo Caio. Exatamente, pode contar muito, né, Rafa? E você tendo o retorno não, né? Mas você tendo a evolução do Gustavo Henrique e do Léo Pereira, você fica com um pouco mais de segurança no momento onde não pode contar com o Rodrigo Caio e Davi Luiz, né? No futuro, com essa zaga sendo contratada pelo Flamengo, né? Você ganha um zagueiro, né? Foi importante a recuperação deles. E você não precisa mais improvisar o William Arão como zagueiro, né? Que foi uma improvisação que, ao mesmo tempo que fez cair um pouquinho o nível do meio de campo do Flamengo, levou para a zaga um jogador que não era na posição e teve sua dificuldade também. Eu acho que a chegada do Davi Luiz e a recuperação do Gustavo Henrique e do Léo Pereira faz com que o Flamengo passe a ter uma tranquilidade maior ali naquela posição.